Opa! Agora parece que tá voltando. Fala, gordinho! Que bom tá por aqui. Eita, tô meio descabelado aqui, mas tá bom. Acho que agora... Dá uma acenada aí pra ver se tá me ouvindo aí. Tá tudo beleza aí? Tudo certo? Vou esperar o pessoal entrar. Tá ok. Aí, a primeira dama já deu um alô aqui. Legal. Ótimo. Vamos esperar o pessoal chegar pra gente bater esse papo. Quer entrar ao vivo aí, gordo? Tive que fechar e entrar porque eu tava fazendo uma outra tentativa aqui e acabou não rolando. Mas agora tá no... Aê, Vanessinha! Tudo bem? Opa! Bonitona, Cintinha, poderosa, Rê, a rainha da educação, dos baixinhos, bem-vindos, que bom, estamos engrossando o couro aqui. Eu estava fazendo essas tecnologias, eu vou te falar, viu? Apesar que eu amo, viu, tecnologia. Estava tentando fazer uso aqui de uma... Até para ajudar, viu, Rê? Fiz um teste aqui para a gente tentar fazer via computador, mas você viu que teve um delayzinho lá, você falou que estava tendo eco, coisa do tipo assim, né? Mas enfim, tá tudo bem, acho que valeu a experiência, a tentativa, acho que foi bacana. Legal. Então vamos lá, vamos começar a fazer nosso bate-papo. Hoje a ideia é a gente discutir, que eu propus aqui, é a gente discutir um pouquinho mais a respeito das 5 saúdes, né? Só que hoje eu quis fazer uma ênfase maior na saúde espiritual, né? Que também faz parte do nosso planejamento, né? As 5 saúdes, aquelas que a gente sempre discute, né? Saúde física, saúde espiritual mental, saúde profissional e financeira, saúde familiar e saúde social e intelectual. Este é o plano de vida para que a gente possa construir uma direção e um propósito para a nossa vida. E falar de saúde espiritual é óbvio que está contido dentro desse planejamento de vida, mas a ideia é a gente se aprofundar um pouco mais nessa relação com esta saúde. Cada um, aqui a gente não vai tratar especificamente sob a ótica da religião A, B, C ou D, mas é óbvio que a maneira pela qual eu consigo ver a minha vida, e vocês também, por isso é importantíssimo a participação de todos vocês. É para a gente trocar esta figurinha de maneira que a gente possa enriquecer a forma que a gente tem vivido e que a gente tem se comportado diante desta crise. E para fazer essa introdução, eu queria trazer, eu fiz até isso na chamada, no post, eu peguei uma fala ali. Oi, Dani, bem-vinda, Dani. Eu peguei uma fala ali do Abílio Diniz, especificamente,
E ele estava se referindo à questão das crises. Como crises mundiais acontecem e são inevitáveis. Isso é uma fala dele. Vocês concordam com isso? Eu queria que vocês trocassem isso comigo. Vamos fazer uma dinâmica. Como a gente está aqui mais no corpo a corpo, acho que dá para a gente fazer essa dinâmica. Crises mundiais acontecem e são inevitáveis? Vocês concordam com isso, sim ou não? Queria que vocês respondessem aí, para a gente começar a fazer essa troca de ideia, né? E aí a gente vai se aprofundar um pouco mais na proposta da saúde espiritual. Todas as crises que acontecem, e se elas acontecem e são inevitáveis, eles afirmam que todas elas têm início, têm meio e têm fim. E que esta não vai ser diferente. Então esta também vai ter o seu início, vai ter o meio e vai ter o seu fim. Então, dentro deste processo, existe uma lógica que atende a tudo que tem curso natural. Tudo na natureza nasce, cresce, desenvolve e morre. Então a crise atende a esse tipo de situação também, né? Então percebam que tanto uma coisa quanto outra, a gente consegue fazer com que esta situação seja percebida de formas e maneiras diferentes. E o que cria uma diferenciação para este olhar? A religião seria uma forma de você criar um filtro para isso. Vocês concordam com isso ou não? Fala um de cada vez aí que eu não estou ouvindo, hein? E aí, Dandan? Beleza, Dandan? Então, tá bom. Bem-vindo, irmão. Então, cada um através... Você concorda? A Vanessa falou, eu concordo, porque estamos em constante mudança em todos os aspectos. Perfeito. E a ideia da gente trabalhar a saúde espiritual é justamente para a gente passar o nosso olhar com este foco que a Vanessa acabou de compartilhar. Como a gente vive em constante mudança, a nossa volta, essa mudança acontece, a revelia da nossa vontade ou não, até mesmo as crises são inevitáveis, chegam e vão, mas nós passamos por esses diferentes cenários e de que forma a gente provoca essa mudança através da nossa espiritualidade. Porque veja, uma coisa é eu viver dentro de uma condição dogmática, onde lá com tenridade eu aprendo algumas orientações e de relacionamento com Deus, e outra coisa é eu estar experimentando as vicissitudes da vida, como por exemplo a crise pela qual a gente tem passado, né? Que é uma crise onde você vê profundas marcas já acontecendo, profundas perdas, impactos e conflitos políticos e econômicos movidos a interesses únicos, e que, se eu não perceber esse cenário de mudança, estas questões todas, e começar a me preservar, eu vou entrar num cenário delicado. Oi, Emily Poderosa. Bem-vindo, lindona. Tudo bom? Que bom ver você por aqui. Então, o que acontece? Esta mudança a qual nós estamos submetidos e também inevitável, porque a mudança virá e a lei se cumprirá independentemente de qualquer circunstância e situação. Fala, Marcelão, meu irmão!
Bem-vindo! E a lei se cumprirá independentemente das circunstâncias que a gente viva. Diante desse cenário, onde eu entendo que as crises são inevitáveis e as crises vêm e vão, de que maneira eu me preservo, eu cuido da minha saúde espiritual? Então, a forma e a ligação através da religião, onde eu recebo alguns ensinamentos, orientações quando criança e até mesmo práticas, e depois eu vou fazendo as minhas escolhas quando eu atinjo uma idade um pouco mais avançada, né? Só que essa mudança, essas provocações todas que acontecem ao nosso redor, né, com essas crises, e essa em específico que a gente tem vivido, também provoca uma mudança nessa equação que ela não é estática em momento algum. Qual equação eu me refiro? A religião. Porque a religião, ela tem as escrituras, tem uma forma e uma leitura. E o que diferencia ela umas das outras, simplesmente é colocando você e eu na equação. Porque a religião, ela está estabelecida, ela também passa por processos das mudanças e das crises que acontecem ao redor, porque coisas que são dogmáticas e que passam a não caber mais dentro da minha realidade, eu começo a me questionar. Porque isso até ontem funcionava. Só que hoje, diante do cenário que eu vivo, não cabe mais. Porque o que eu vejo acontecer à minha volta, o que eu vejo... Oi, tia, tudo bem? Bem-vinda. E o que eu vejo acontecendo à minha volta tem a ver com uma situação que eu não posso ficar inerte a esse tipo de coisa. Eu tenho que ter uma ação ativa. Vocês concordam com essa fala? Queria que vocês se posicionassem também. Vamos lá. Vanessa fez uma colocação aqui, deixa eu compartilhar antes de continuar. Mas, Vitor, as crises e as mudanças não necessariamente precisam derivar de situações ou mudanças negativas, certo? Sempre podemos tirar de situações adversas algum conhecimento positivo, eu acho. Sim, vamos dividir em duas. Vamos lá. Precisa derivar de situações ou mudanças negativas, certo? O que eu estou contextualizando era as crises, a crise especificamente que a gente está vivendo. Mas eu concordo com você. Uma crise, ela pode estar amparada em situações diversas. Concordo. E sempre podemos e devemos tirar conhecimento positivo de uma crise ou de uma situação que a gente vive. Sim, perfeito. A sua colocação foi perfeita, Vanessa. A ideia é justamente você criar essa dinâmica onde eu digo o seguinte: eu estou percebendo que a crise e o cenário que estão instalados é uma provocação de mudança que nada mais é do que o resultado de um comportamento humano da sociedade que vem lá de trás até aqui os dias de hoje, e aí eu me incluo nisso, que o nosso comportamento é que nos trouxe a esse cenário, certo? E diante disso, eu devo aprender com estas lições e trazer conhecimento, mas não parar no conhecimento. Porque eu acho que a dinâmica aí da relação com a saúde espiritual, ela está em adquirir o conhecimento, mas pôr o conhecimento em prática.
com mudança de comportamento em mim. Porque o mundo, para que a gente passe por situações de crises menos ou mais, que dependa do outro, não cabe a mim. A gente não tem esse poder de mudar o outro. A gente até discutiu isso, né, Ivan? A gente não tem. Então, o que eu posso fazer é, eu, através desse conhecimento, desses cenários que eu vivo de conflito e de crises, trazer conhecimento para mim e conhecimento aplicado, onde eu trago sabedoria para o mundo e o meu comportamento contribui para uma vida e uma condição melhor. É só dessa forma que a gente vai causar a mudança, uma mudança tão necessária. Vamos lá. A Regina colocou aqui, ó. Penso que as mudanças são diárias, mas tão sutis que não percebemos. Mas quando algo maior, tipo pandemia ou catástrofe, nos modifica muito rápido, daí nossos estranhamentos e resistências. As situações de dor podem propiciar mudança espiritual. Eu queria até colocar isso como discussão, né? Porque a gente tem um ensino na literatura que diz o seguinte: ou pelo amor ou pela dor. Será que a dor ela é uma condição sine qua non para que a gente se permita essa mudança e principalmente essa relação espiritual? Porque basicamente a gente tem um cenário instalado onde a gente está, além de tudo, sob o risco de vida e correndo em paralelo, né? Quando eu digo em paralelo, eu não estou separando, é paralelo mesmo, correndo em paralelo, a situação econômica e a crise econômica inevitável. Não dá para a gente dissociar uma coisa e outra. Então a gente vive um cenário onde esse cenário nos traz uma situação de reflexão profunda e de dúvida e incerteza. E que eu acho que eu entendo que a mudança espiritual e o cuidado com a saúde espiritual nos traz uma cena ou um cenário onde o imponderável, que não está no meu controle, torna-se imponderável de fato e eu começo a trabalhar essas pequenas mudanças que a Regina falou em mim e por mim mesmo. Então, acho que o foco e a transformação e o processo de mudança, ele cabe dentro de cada um de nós e a conscientização de que eu preciso provocar essa mudança espiritual. E esse conjunto da religião mais você é que faz a leitura. Eu entendo que, bom, a definição de religião é se ligar a Deus. Então, cada um tem a sua forma e a sua maneira, né? A religião. Mas a hora que eu ponho eu e você na equação, ela toma uma forma completamente diferente. Porque a religião, ela não tem a forma de dirigir, vamos pôr entre aspas, a gente. Mas a maneira como eu leio ou como eu interajo com a minha opção religiosa, isso dá o meu rumo e dá o meu norte. Porque quando uma coisa que é certa para toda e qualquer religião é que a vida tem fim, né? Vamos ver aqui a nossa querida Jaquinha. Essa crise traz uma peculiaridade que nos mostra a vulnerabilidade diante da vida. Perfeito. A Vanessa, mesmo na crise que estamos vivendo, apesar de toda a dor, ainda assim tem... Caiu? Lê lá pro papai, por favor. Ó, o assistente técnico aqui, Vitinho. Vai lá, Ticão. Tamo no ar ainda? Deixa eu ver. Tá, né? Estamos todos aí? Sim?
Dá um oi aí, só para eu saber se a gente está conectado, por favor. Aqui para mim aparentemente está tudo conectado. Ah, é? Voltou. Tá bom. Oba, obrigado, Rê. Legal. Então vamos nós. Essa crise traz uma peculiaridade que nos mostra a vulnerabilidade diante da vida. Sim, a gente é impotente diante de algumas situações. Só que a hora que eu volto o meu olhar para uma coisa que vai além de tudo que é tangível, aí a minha capacidade de agir e de viver todo esse sistema vai mudar. Que eu posso ir muito além de tudo isso, né? Mesmo na crise que a Vanessinha compartilhou aqui, ó. Mesmo na crise que estamos vivendo, apesar de toda a dor, ainda assim tem florescido muitos voluntários ajudando ao próximo. Sem dúvida nenhuma. Isso é tão lindo e notório de se ver que eu entendo que é uma provocação. Ô, Ti, pede pra mamãe fechar a porta lá, por favor. Por favor. Alô? Estamos aqui. Alô? Estamos no ar. Cipra! Rodriguinho, meu irmão, bem-vindo! Vamos lá. Vamos lá, voltou. Nem sei se tinha ido, mas voltou. Mesmo na crise que estamos... Esse aqui eu já tinha lido, não? Isso, do voluntariado. Isso é uma oportunidade de mudança que as pessoas têm abraçado. Então eu tenho percebido o comprometimento com o voluntariado cada vez mais. E oportunidades que cabem a nós. Então, por exemplo, às vezes a nossa circunstância e a nossa relação com a espiritualidade, muitas vezes passa à margem da questão do voluntariado. Mas a gente pode estar... Eu fiz um post outro dia para auxiliar dentro de um trabalho que, aliás, fantástico, Instituto Canto de Luz, que é uma ONG que fica cravada dentro do Capão Redondo, um dos bairros mais violentos de São Paulo, né? Então, eu ajudei a fazer um PowerPoint para divulgar, por exemplo, que você pode fazer um processo de doação sem mudar a sua rotina do dia através da Nota Fiscal Paulista, onde você baixa o app no seu celular, registra o CNPJ da instituição a qual você quer ajudar, e à medida que você vai vivendo a tua vida, fazendo as suas compras e pedindo a nota, você direciona aqueles recursos para aquela obra que você acredita. Então, percebe que a ação do voluntariado, apesar de a gente viver um cenário de conflito e de crise instalado, ela também é uma questão da mudança do nosso olhar diante de tudo isso. Porque muitas das pessoas que se voltaram para a questão do voluntariado, temos tantas outras que continuam vivendo a vida ainda como se nada tivesse acontecendo. Como se tudo estivesse em condições normais e perdendo o seu tempo com frases de ódio, dizendo que não gosta da posição política daquele, prefere a posição política deste outro e assim por diante, né? Que eu acho que a opção e a opção política tá tudo bem, tá tudo certo.
Agora, quando eu não concordo com a tua e assim eu te agrido, é perder tempo. É perder tempo, né? Não acredito que a dor seja a única forma de transformar, mas o ser humano, na sua maioria, ainda reage mais rápido e avança com mais urgência. R, eu concordo com isso também. Sim, estamos no ar. Ótimo. Oi, Marcelo. Rodrigo, vamos ver. Ótimo. Pena que minha internet está... Ah, tá. Belinha entrou. Oi, amor da minha vida. Então, essas ações transformadoras, estas oportunidades transformadoras, cabe a nós a leitura a partir do olhar que eu tenho para a vida. Então, de que maneira eu posso pacificar, né? Às vezes a gente tem a situação de pacificador como com uma bandeira ser empunhada para mudar o mundo, né? E o pacificador, hoje eu estava ouvindo um conteúdo, pela manhã eu sempre faço um áudio cuidando da minha saúde espiritual, né? Tomando um cafezinho aqui com a Jaque quando ela está por aqui, e aí a gente faz esse áudio e bate um papo, né? Então o pacificador, ele promove a paz através do conhecimento, como a Vanessa disse, adquirido, e o conhecimento posto em prática, diante das circunstâncias e da situação do nosso dia a dia. Como disse a Regina, em pequenas coisas, com pequenas situações e mudanças, oportunas de mudanças, onde eu começo a promover a paz dentro de mim, por mim, dentro de mim, e a hora que eu estou em paz, quem está à minha volta vai gozar da mesma paz. A minha reação diante das circunstâncias que sempre me provocam o mesmo comportamento, quando eu trabalho a minha paz, muda completamente. Eu mudo completamente. Eu tenho a capacidade de me transformar o tempo todo. E eu devo realizar essa dinâmica da minha espiritualidade com estes cuidados diários. E não apenas nas situações de crises e de conflito. Então eu tenho que ter um plano. O planejamento deve existir contemplando todas as matizes das minhas saúdes, e em particular hoje que a gente está discutindo da saúde espiritual. A Ri falou aqui, ó. O ser humano se transforma para o bem e para o mal nessas crises com muita dor. É sempre uma escolha pessoal. Quanto mais consciência de si, melhor sua decisão para o bem. E também pelo exemplo de suas ações, complementou a Jaque, né? Perfeito, perfeito, é exatamente isso. O Marcelo também trouxe uma reflexão. Religião verdadeira é o amor. Quando você a pratica, revela através de suas ações se és um praticante do amor ou apenas um mero religioso. Fantástico! Talvez não. A contribuição que o Marcelo nos traz, ele resume no ensinamento crístico, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. E a questão do amor, ela está no amor que você produz em relação a você, ame a você. E ele se complementa no próximo. Porque o amor em si só, por você, respeitando a tua vida que foi lhe dada como de presente, ele se torna narcisista, egoísta. Mas a complementação do amor na sua essência, vê se vocês concordam com essa fala, tá no respeito ao outro. E aí você percebe a solidariedade que começa a aflorar numa situação de crise, de conflito que a gente vive, onde as pessoas não se bastam.
Elas não se bastam. As vidas que são vividas não se bastam, porque não cabe e não o verdadeiro amor e não o religioso pela palavra, como o Marcelo bem disse, ele não está conformado em estar dentro da sua estrutura como se nada tivesse acontecendo lá fora. Isso é uma provocação e que tira ele do teu eixo de maneira a produzir uma ação, de fato, provocando o amor no seu comportamento singelo, de estender a mão, do sorriso amigo, ou até mesmo da doação propriamente dita, que hoje e sempre se fez necessário. Que às vezes a gente discutiu na live com a Regina a situação de que a gente tem vários Brasis dentro do Brasil. A gente poderia trazer isso para uma análise micro, pensando em São Paulo, que é um país por si só, também. Porque se a gente anda 5 quilômetros para a direita, para a esquerda, o Marcelo está sempre aí na rua, está sempre transitando para bairros diferentes, demandas diferentes, com o desenvolvimento da atividade dele, e você percebe, né, a situação e a diversidade de vidas que as pessoas levam, né? Exato, nosso comportamento afeta a transformação total do ambiente e o outro. A gente até falou isso. Ô Déa, bem-vindo, Dé. Obrigado por estar aqui com a gente, tá? A Regina bateu palma pro Marcelo, e eu também bato, porque a colocação dele foi fantástica. Foi muito bacana. E a questão da gente estar trabalhando esse amor em nós e, consequentemente, a gente entender que esse complemento e essa plenitude está na hora que eu consigo amar e respeitar o outro como a mim mesmo, ele torna esta equação uma fechada. Porque é assim que nós somos. Nós somos cíclicos. E aí, uma outra reflexão que eu queria trazer para vocês é o seguinte: tudo neste universo, ele está interligado. Tudo. E nós estamos interligados. É interessante porque nós estamos aqui trocando essa ideia e com a participação de vocês, com a fala de vocês, e é isso que tem que acontecer, porque nós estamos ao vivo e nós vamos produzir um conteúdo que vai ficar disponibilizado na rede. Sabe-se lá quem vai ver. Eu penso nestas condições de tudo que a gente produz de conteúdo que possa impactar e transformar o outro dentro de um cenário onde a gente não sabe o tamanho da carência, porque a gente pensa que a dor do outro vai até onde a gente sente a nossa dor, mas tem gente que passa por circunstâncias que vão muito mais além do que as situações, e que eu diria, vou falar por mim aqui, é absurdamente privilegiada no sentido de que as privações que a gente costuma ver aí fora nos coloca numa situação que não dá para reclamar. A gente só tem que agradecer e tem que trabalhar como oportuno as situações que se desenham à nossa frente para estender a mão ao outro tão logo a gente seja tocado nesse coração. A conexão de todos nós, essa interligação e este material que nós estamos produzindo, e eu já agradeço de antemão verdadeiramente todos vocês por estarmos aqui juntos, significa que esta decisão de estarmos juntos aqui é produzir conteúdo para que a gente possa tocar o outro. E quando eu digo conectado, eu não estou falando conectado pela internet, né? Porque a gente discutiu na última live com a Regina que 50% do planeta não está conectado pela internet, mas nós estamos conectados quanto seres humanos.
e quanto projetos de vidas, individualidades produzidas pelo ser maior que disse: Regina, Vitor, Vanessa, Marcelo, enfim, todos nós que estamos aqui, está aqui a sua vida, faça uso dela da melhor forma e da melhor maneira que você puder. E é isso que nós estamos fazendo. Então eu queria parabenizar vocês por estarem aqui junto comigo, para que a gente possa trocar essa ideia e trabalhar a espiritualidade dentro de cada um de nós, cada um com o seu ponto de vista, contribuindo para que a gente faça um mundo melhor. Às vezes as pessoas ficam frustradas querendo descobrir algo, a Regina, tá? Algo para fazer pelo outro, querendo coisas grandes e acabam não saindo do lugar. Quando o amor pelos que estão próximos, às vezes um gesto generoso com alguém que lhe passa, faz toda a diferença no dia desse alguém. O bom dia, né? O bom dia, aquela questão no elevador. Hoje o celular acaba sendo um recurso para você fugir de um bom dia, de uma troca de olhares. E é engraçado que hoje a gente vai viver uma situação onde o nosso comportamento humano, né? Então eu, por exemplo, todas as pessoas, a maioria das pessoas que eu encontrava, eu apertava a mão e dava um abraço, né? Beijava as pessoas. Então, todas essas questões comportamentais deverão ser revistas. Isso é mudança de comportamento. Então, eu vou ter que me reinventar, todos nós vamos ter que nos reinventar, para que a gente possa transmitir o mesmo carinho, o mesmo sentimento, a mesma vibração de amor e de alegria de te reencontrar. Com um olhar, com um sorriso, né? Apesar da máscara, mas tudo bem, daqui a pouco, se Deus quiser, a gente não tá com ela, né? Mas é isso, né, Regina? É verdade, Regina, tem muita gente esperando ganhar na loteria para começar a ajudar o próximo. Marcião, bem-vindo, irmão! Exatamente, a Bela falou, faz toda a diferença mesmo. E é isso, a mudança de atitude, de comportamento tá em nós. Olha lá, a Belinha, a minha irmã tá falando, isso é de família, abraçar e beijar muito. É isso mesmo, dentro da nossa relação familiar, então sempre que a gente acordava, tinha que beijar o pai, a mãe, todo mundo, sempre que ia dormir, tinha que pedir a bênção, aquela coisa toda. Isso são coisas que vão sendo comportamentos hábitos que vão sendo instalados dentro de você, e que, como tantos outros, são instalados, e cabe a gente, a partir de agora, entender o que faz sentido ou não para a realidade que eu vivo, né? Então hoje, por exemplo, vamos pôr entre aspas, lógico, né? Vamos colocar entre aspas a seguinte situação. O beijo, o abraço no cenário que a gente vive, todo mundo está dizendo que é risco, né? Todo mundo está dizendo, então é bom evitar o aperto de mão, é bom evitar o beijo. Percebe? Então uma âncora, uma coisa que estava instalado dentro de nós como característica tua, não faz mais sentido. Também, vamos pôr entre aspas, não faz mais sentido hoje no cenário que a gente vive, né? Marcião também tem um trabalho lindo, maravilhoso, lá onde ele, através da fé dele, acolhe as pessoas com muito amor e carinho, junto com a Dani. Eu tive a oportunidade de ir lá conhecê-los, fui muito bem recebido, muito bem querido. E as aflições das pessoas, as diversas aflições das pessoas, são acolhidas por essas diferentes matizes religiosas. Então às vezes a gente acaba discutindo algumas coisas que não faz sentido. Eu até separei uma frase aqui, assim:
Fujo de discutir crenças religiosas, porque respeito as de todo o mundo, convencido da verdade de que muitos caminhos conduzem à casa de meu Pai. Então imagine o seguinte, às vezes a gente se pega numa situação de repúdia ou religiosa, ou coisa que o valha, né? Por conta de A ou de B, quando na verdade o que realmente traz o conforto para cada um de nós é a identificação de cada um dentro da sua individualidade junto à tua escolha. E com ela produzir situações de impactos que vão de encontro a uma vida melhor, a um mundo melhor. Então imagine você que aquela dita religião a qual eu repudio por conta do comportamento de uma determinada pessoa. E se o médico hoje responsável por cuidar do desenvolvimento da vacina contra o Covid pratica aquela religião, eu vou deixar de tomar um remédio por causa disso? Não. Ou às vezes eu não vou nem saber. Então, às vezes a gente se pega com circunstâncias outras que nos fazem ter comportamentos e olhares para assuntos que não faz necessidade, que não tem a mínima necessidade. E realmente essa circunstância que a gente vive não tem a mínima necessidade de a gente viver essas diferenciações. Por quê? Porque hoje, mais do que nunca, o teu comportamento tem a ver com o meu bem-estar e o meu comportamento tem a ver com o teu bem-estar. Sempre foi assim. Mas hoje está dito para os 4 cantos do mundo que se você espirrar e se você não souber que está contaminado, você pode me contaminar. Pô, mas sempre foi assim, né? Educação, né? Mas hoje este volume e esse tom subiu, mudou completamente. É justamente o que a Vanessa falou ainda acima. A Jaque está colocando aqui. É possível trocar o toque hoje por uma mensagem ou telefonema para saber como o outro está. Olha aí uma situação interessante, né? Que, aliás, prática que a gente tinha deixado de lado, né? Porque hoje o que menos se faz com o telefone é o quê? Ligar. O que menos se faz. Porque se você pega o uso do telefone, quase que unanimamente nós vamos ver as pessoas trafegando pelas redes sociais, pelos apps que nos propiciam oportunidades de descontos e compras, ou simplesmente por ocupações que acabam não contribuindo com a nossa saúde espiritual. Então, um cuidado com a nossa saúde espiritual é, por exemplo, o conteúdo, a forma que eu utilizo o telefone para fazer a conexão adequada daquele conteúdo comigo e eu com as demais pessoas. A Rê está colocando aqui, ó, o que me chama a atenção nessa crise é justamente a necessidade de nos fecharmos em família, olhar para dentro de si e da sua casa carnal e espiritual. Perfeito, perfeito. É uma introspecção e um mergulho para dentro de você mesmo. E aí a gente cria, a Vanessa completou aqui, ó, verdade, quase não fazemos ligações. Uma das minhas avós até aprendeu a usar o WhatsApp para falar com a gente. Que linda, que linda! Olha aí, ó, a avó passando por uma situação de mudança profunda. Muito bacana isso. A Regina trouxe uma questão acima, a minha irmã... A Regina trouxe uma questão acima. Oi, Tainá, bem-vinda.
A Regina trouxe uma questão acima que é verdade. O convívio familiar muitas vezes não existia, não acontecia. Porque todo mundo saía de manhã, voltava à noite, corria para fazer as coisas para preparar para o dia seguinte. E em que instante havia a possibilidade que a gente está tendo de sentar, de conversar, de tomar um café, de discutir um conteúdo, de fazer uma live que nem vocês estão permitindo que isso aconteça aqui sobre a saúde espiritual, a nossa saúde espiritual. Então, quando a gente faz isso, e é interessante que esse processo, ele acontece a partir de nós, né? Porque apesar de você estar inserida dentro de um contexto familiar, de novo, e eu acho que aqui está a grande sacada de Deus no processo de evolução. Eu entendo que a gente está num processo de evolução constante. E você está inserido dentro de um contexto familiar onde os membros daquela família têm origens de criações de base diferentes. Nem todo mundo teve uma Regina para orientar na educação de base. Gostou dessa aí? E outros não. Então, a minha maneira de ver e de se comportar na vida é diferente da tua. Então, este conflito, a hora que essa situação que eu passo a ter uma convivência mais de perto, mais frequente, ela passa a criar possibilidades de maiores conflitos. Por quê? Porque a maneira que eu enxergo o meu comportamento diverge do teu. E divergir não é ruim, desde que eu administre e não faça disso um conflito que passe da linha do bom diálogo, do bom convívio, né? Vamos lá. Isso. A Vanessa falou da vovó, Tainá chegou. Tudo que é menor como consumismo nos está sendo proibido. Tudo que é menor como consumismo nos está sendo proibido. Não sei se eu entendi, Rê, me ajuda. Tudo que é menor como consumismo nos está sendo proibido. Talvez vocês, eu não sei se eu entendi, mas assim, talvez a gente consumia coisas supérfluas que poderia não acontecer e hoje, por razões maiores, eu deixo de consumir de fato. Não sei se é isso, me corrige se tiver certo ou não, Rê. Se tiver errado ou não. Amém, boa noite. Deixa eu ver. Aninha poderosa, bem-vinda. Caminhando com Ana. Porque eu sigo e não paro. Linda. Consumo consciente em várias áreas. Eu acho que passa por isso, né, Rê? A Ana traz pra gente aqui o seguinte: consumo consciente em várias áreas. Então, eu passo a entender que o que eu faço, as coisas, todos os meus passos, tudo que eu faço, eu começo a ter uma atenção e uma análise muito maior. Seja do consumo, mas principalmente do comportamento. Que eu acho que o grande exercício está aí. Da gente estar trabalhando essa questão antecipada antes de eu repetir o meu comportamento que está instalado em mim por conta das minhas crenças, dos meus valores. Então, pisou no meu calo. Até falei para a Vanessa aquela questão da síndrome de Gabriela, né, Van? Então, nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não! Cada dia, cada instante é uma oportunidade de mudança e de amadurecimento. E o que mostra isso é a mudança do nosso comportamento.
para que eu mude o meu comportamento, eu tenho que mudar um hábito. Então, se eu tenho um hábito velho instalado, como que eu mudo este hábito velho? Através de um novo hábito. E óbvio que eu não vou instalar um novo hábito em mim da noite para o dia. Se eu me comporto há 40 anos do mesmo jeito, eu não vou mudar em 40 minutos com um novo hábito, né? Então é interessante que a repetição e o cuidado, para isso o planejamento faz sentido. Vamos ver aqui, ó. A Rê pôs aqui, ó. Tudo o que é menor, como comprar e comprar, está proibido, nos obrigando a ficar em casa para refletir. Perfeito. É isso. É exatamente isso. Passando a dar, aí a minha irmã completa, passando a dar valor ao que realmente tem valor. A Rei está dizendo que já conversamos esta semana. O vírus veio nos ensinar a valorizar o que é essencial. Síndrome de Gabriela, não. Oi, Jaque. Oi, Aninha. Legal. E é verdade, nós estávamos discutindo isso num dos cafés aí que eu citei para vocês. E ele veio trazer essa questão do que é essencial ou não. E é uma reflexão que a gente vai depurando cada vez mais, e eu me sinto completamente privilegiado de poder fazer essa troca com vocês aqui. Muito mesmo. Eu acho que isso eu entendo que isso é de uma riqueza tão grande, porque esses pontos de vistas vão trazendo cenas que a gente viveu ao longo da semana, ao longo do dia, onde a gente vai juntando com o tema proposto da nossa saúde espiritual e da nossa relação com o poder superior, onde eu começo a me perceber e principalmente perceber que o outro eventualmente tem uma forma diferente de ver. E tá tudo bem. E tá tudo bem mesmo. Porque o mais importante é a preocupação do meu comportamento e não ser, como o Marcelo bem falou acima, não ser um religioso dito da boca para fora e não ter um discurso coerente com a sua atitude, né? Vamos por aqui, ó, deixa eu ver. Vanessinha, sim, tenho umas recaídas de síndrome de Gabriela. Estamos cuidando de... Todos nós temos, é um cuidado que a gente tem que ter, que é... Isso é uma questão que está inserida em nós. É uma questão de você entender e perceber as suas possibilidades e as necessidades de mudança. E isso é um exercício diário. Nós estamos submetidos a essa circunstância do isolamento social, para alguns, aliás, né? Que outros tantos estão em atividades profissionais normais. Imagine as interrogações aí a hora que sai da porta para fora. Mas enfim, e essas provocações trazem reflexões onde a gente vai ter que sair do nosso estado de síndrome de Gabriela. A gente vai ter que sair. Eu nasci assim, eu cresci assim, mas eu não vou morrer assim. Porque se eu não mudar o meu comportamento, como por exemplo, me expor e expor as outras pessoas, eu vou estar causando em mim e no outro um problema. Então eu preciso mudar do comportamento. Então a gente está com essas oportunidades de mudança o tempo todo. O tempo todo. Nossos a Rita colocando assim, nossos comportamentos têm sido nocivos para a vida do planeta e parece que esse vírus está nos redirecionando ao valor da vida. Então, de novo, nossos comportamentos afetam o comportamento do planeta. Perfeito, perfeito. Aí a Aninha complementa, com certeza, você sempre tem uma maneira diferente de enxergar e esse mérito nem é da sua oftalmologia. Adorei. Uau, mas o óculos e a maneira de enxergar através do óculos é mérito da minha oftalmologista, sim. Adorei. Sim, o micro é do micro para o macro.
Nós somos o microcosmo. Se todos nós estamos interligados, e estamos interligados, então o nosso todo faz com que a composição do universo aconteça. E essa simbiose é inevitável. Meu comportamento interfere. E a pandemia que a gente está vivendo nada mais é do que as escolhas comportamentais da nossa sociedade. Estou falando da nossa sociedade mundial, né? Nada mais é do que este comportamento, estes encontros de buscas individuais, né? A qualquer custo e a qualquer preço. E o preço que a gente está pagando é esse. Vivemos numa situação onde a gente vive num planeta escola. E quem está na escola, não sei se vocês veem da mesma maneira, mas quem está na escola busca aprender conhecimento. Então, as lições que se apresentam no decorrer de nossas vidas e dos nossos convívios nos trazem oportunidades de aprendizado que cabe a mim perceber. Porque se eu não percebo isso como um ensinamento, se eu não vejo isso dessa circunstância, se eu não vejo isso, além de um planeta escola, um planeta, situações humanas completamente doentes, e aí quando eu digo doente eu estou falando da alma, eu estou falando do espírito, porque a gente não, invariavelmente, a gente ainda age por interesses e por um sentimento de um amor que ainda não é aquele amor que abraça de uma maneira indistintamente. Ainda a gente vive uma questão que ainda retrata os nossos sentidos e os sentimentos de egoísmo, de um amor que o que vai me trazer de benefício se eu agir dessa maneira. Então, até mesmo essa circunstância está nos trazendo uma situação e uma oportunidade de amor diferente. Porque a minha reflexão diante de tudo isso não dá para eu ficar imune imaginando que eu dentro da minha casinha, tudo que está acontecendo lá fora eu não faço parte, né? Então a gente que vive dentro dessas circunstâncias onde a mim eu atribuo como um absurdo, um tanto de privilégio, eu preciso ter consciência e fazer consciente a minha fala, as minhas orações em prol do menos favorecido. Gente do céu, chegamos no final de 1 hora, foi lindo, meu Deus, nossos comportamentos... Tá, deixa eu correr, com certeza... Tá, Tainá colocou aqui, um livro muito bom que foca nisso, de mudanças, são Os Segredos da Mente Milionária. Ele faz compreender muitas coisas dependendo... Fantástico o livro, é isso mesmo, né? Pensamentos, sentimentos, ações, resultados. Tudo nasce no nosso pensamento. E o que alimenta o nosso pensamento é a programação que vem lá de trás. Existe uma programação que alimenta os nossos pensamentos geram nossos sentimentos geram uma ação e essa ação traz o nosso resultado. Vamos em busca de um resultado melhor e eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Obrigado pela participação de todos vocês, Deus abençoe, muita luz, muita paz, muita coisa boa, muita vibração boa e que aquela oração que a gente faz todos os dias agradecendo, que ela seja de entrega e de alma plenamente, porque é dessa maneira que a gente vai fazer uma conexão com o plano maior. Fiquem com Deus, obrigado, amor, te amo, Bela, obrigado. Obrigado, todos vocês, muitíssimo obrigado, tenham todos uma ótima noite e em breve a gente estaremos juntos de novo. Obrigado, amor, até mais, Van, Marcelo, todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima, 10. Eu ia cantar para terminar a live, mas acho que é melhor.